Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Amém. Eu também estou bem. Procura um irmão perto de você para falar: eu amo estar perto de você. Talvez você esteja pensando agora, mas Vitor, eu não sei se eu amo tanto assim. Então vamos fazer o seguinte: vira para esse mesmo irmão e fala: eu quero amar estar perto de você. Isso. Agora nós temos certeza que todos foram sinceros. Amém? Abra a Bíblia de vocês comigo em Hebreus 10, 25. Porque é exatamente sobre isso que eu quero falar. Hebreus 10, verso 25. E fica com a Bíblia aberta aí, hein, irmão? Vou pedir para vocês, peguem a Bíblia de vocês, mesmo que tenha aí, mesmo que tenha aqui na tela, eu gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês. Quem está com Bíblia de papel, inclusive, se puder anotar, talvez vai ser legal, tem algumas palavras que vai ser interessante você circular no texto que a gente vai ler. Mas olha só, em Hebreus 10, verso 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Essa é a palavra de Deus. Pai, muito obrigado pelo seu amor e a sua graça. Obrigado, Senhor, por me dar essa oportunidade de mais uma vez estar com a minha comunidade num dia de comunhão, num dia de ceia, Senhor. Quão maravilhoso é esse sacramento que nós cumprimos. E, Senhor, nosso pedido agora, nesse momento aqui, o seu Espírito Santo venha com a sua presença manifesta sobre nós. E, Senhor, por favor, abra o nosso entendimento, ilumina os olhos do nosso coração. Senhor, nos aprofunde na sua palavra e faça também profunda a sua palavra, raízes profundas no nosso coração, para que através disso, Senhor, nós possamos gerar frutos, que permaneçam, Senhor, frutos do Evangelho. Esse é o nosso pedido, no nome do seu Filho Jesus nós oramos, amém. Amém? Bom, olha só, nós acabamos de ler essa pequena porção aqui de Hebreus 10, 25, e esse verso já é muito interessante, porque ele já tem uma declaração bem direta, né? O autor de Hebreus está dizendo, olha só, não vamos deixar de congregar, é isso que está dizendo. Nós lemos aqui na nova versão internacional, a gente leu na NVI, mas em outras versões, você vai ver a palavra congregar aparecer, porque é bem isso que a palavra está querendo dizer aqui. É uma boa tradução, congregar, porque nós estamos falando desse ato de nos reunirmos. Então, quando ele fala, olha, não deixemos de nos reunir como igreja, não deixemos de congregar, e aí tem uma vírgula aí, e ele faz questão de colocar, como é costume de alguns. Ou seja, o autor está deixando claro que existem algumas pessoas do conhecimento, tanto do autor quanto dos leitores, que estão deixando de se reunir como igreja. Ele está dizendo, não façam isso. Ainda mais quando se vê que se aproxima o dia, ok? E essa colocação é importante. Essa colocação aqui é o ápice do que a gente está falando. Mas, como você sabe, a gente tem bem falado aqui, uma das coisas mais importantes na hora de ler a Escritura é não ler um texto isolado, não é mesmo? É a gente ler o máximo da porção que a gente conseguir. Quer ver? O ideal mesmo, você conseguir entender tudo nesse momento aqui em que o autor diz isso, era você ler Hebreus inteiro, porque é uma carta, né? Eu sei que talvez, não sei se a maioria, né, mas grande parte das pessoas que estão aqui nunca receberam ou enviaram uma carta, né? A gente já passou dessa época, mas alguns de vocês mantiveram essa prática por muito tempo. Brincadeira. Brincadeira, meus irmãos, estou brincando. Alguns, talvez. Eu já mandei carta, meus amigos. Olha só.
E aí quem é que pega uma carta e lê uma frase da carta, e aí fica com a frase da carta e fala assim, não, semana que vem eu leio a próxima? Ninguém faz isso. Mas quando a gente olha para a Escritura, geralmente esse é o comportamento que a gente tem. Caixinha da promessa, né? Você tira uma, olha só, Deus falou comigo. Será, meu irmão, que falou mesmo? Porque é uma carta, leia a carta. Mas como a gente não tem tanto tempo assim, a gente vai se concentrar numa porção aqui que mostra o sentido, pelo menos, dessa colocação que a gente acabou de ler. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode voltar um pouquinho para o verso 19, porque a partir dali você vai ver o autor de Hebreus construir algo até nós chegarmos nesse verso 25, e na verdade o ideal seria a gente prosseguir, porque ele vai continuar a construir algumas exortações muito importantes para a igreja, mas eu quero que a gente concentre nisso, porque olha só, no verso 19, o autor vai começar a dizer, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Olha só, o autor está dizendo que nós temos plena confiança de ter intimidade com Deus, de estar no lugar santíssimo. Essa carta, qual que é o nome da carta, meus irmãos? Hebreus. Essa carta é para quem? Para os hebreus, olha só. Então, quem está lendo sabe muito bem o que significa lugar santíssimo, ok? Ele está falando de um lugar totalmente privado, que não é para todo mundo entrar, mas é uma segurança total de que só o sumo sacerdote vai até esse lugar. O autor de Hebreus está dizendo, ei, nós agora, pelo sangue de Jesus, entramos com confiança nesse lugar. Mas olha só, vamos lá. Por um novo e vivo caminho que Ele mesmo, Jesus, ok? Ele nos abriu por meio do véu, isso é, o seu corpo. Uau, ok, continuando. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A partir daqui, meus irmãos, vamos ler agora o verso 22, 23, 24 e vamos chegar onde a gente estava no 25. Mas preste atenção, que a partir daqui nós vamos ver três coisas importantes. Vamos dizer que são 3 virtudes cristãs que o autor de Hebreus quer ressaltar. E ele vai falar no verso 22, 23 e 24. Essas virtudes são tão importantes porque nós vamos ver, comparando com a carta aos Coríntios, por exemplo, que no capítulo 13, verso 13, o apóstolo Paulo mostra que essas 3 virtudes são características de maturidade da igreja. Nós vamos entender melhor, vamos lá, verso 22. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Diga comigo, fé. Ok? Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23, olha a próxima virtude aparecendo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança. Diga comigo, esperança. A esperança que nós professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Agora no verso 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor. Diga comigo, amor. E as boas obras. Olha só, aqui nós chegamos agora naquela colocação. Se você está com a sua Bíblia, você vai grifar as 3 palavras que você devia grifar. No verso 22, grife a palavra fé. No verso 23, grife a palavra esperança. No verso 24, grife a palavra amor. Essas 3 virtudes cristãs não nasceram aí. Na verdade, se você ler a primeira carta aos Coríntios, você vai ver o capítulo 13 do apóstolo Paulo, olha só, batendo na igreja dos Coríntios, falando, está faltando maturidade entre vocês. Vocês estão achando que os dons são tudo, mas vocês precisam prestar atenção. E caminhando nisso, o último versículo do capítulo 13, ele diz, portanto agora permanecem essas 3 coisas, a fé, a esperança e o amor. Então parece que fé, esperança e amor são características de maturidade de uma igreja. Será que não seria bom que nós aqui, a Casa do Pai Brasil, conseguimos caminhar em maturidade ao ponto de nós desenvolvermos essas 3 virtudes principais que uma igreja precisa ter? Fé, esperança e amor. Vocês estão em dúvida? Eu acho que seria muito bom, não seria bom não? A palavra diz que sim. Só que o interessante, meus irmãos, é que o autor de Hebreus vai juntar essas virtudes e colocar numa exortação muito importante, em que ele diz, portanto, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Ainda mais, porque vamos nos preparar, olha só, vamos nos encorajar uns aos outros, quando vocês veem que se aproxima o dia
E é importante, porque a linguagem do autor de Hebreus, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade com a carta aos Hebreus, porque justamente parece que o autor, ela parece um tipo de telefonema, assim como quase toda a carta, né? Mas essa parece que quem está conversando no telefone é muito íntimo do outro. Sabe quando você escuta uma conversa de alguém? Ah, tá bom. Não, pode ser aquele dia. Tá, então fechou. E você tem todas as informações só de ouvir de um lado? Não, difícil. E o autor parece que está comunicando com um público que já está entendendo o que ele está a dizer. Então ele diz, ainda mais quando vocês sabem que aproxima o dia. E a pergunta que alguém pega de surpresa aqui nesse texto é: que dia? Fala, que dia? Que dia é esse, meus irmãos? É o dia do Senhor, diga, o dia do Senhor. É o dia do Senhor, ele está falando do dia do Senhor. Porque o público que está lendo essa carta é um público que tem contato com os profetas. E eles veem os profetas falarem do dia do Senhor. E o dia do Senhor, meus irmãos, por mais que exista uma dupla realidade de o estreito dia do Senhor e o amplo dia do Senhor, no sentido de que o amplo dia do Senhor começa com a grande tribulação, mas ele vai até o fim do milênio. Há um dia estreito, um dia, do jeito que você sabe, 24 horas, chamado de o dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia, meus irmãos, em que, segundo o nosso próprio Senhor, todo olho verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele reunirá nas nuvens com ele os seus santos. O interessante é que o autor de Hebreus está dizendo, olha só, não deixemos de nos reunir ou de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos nos encorajar uns aos outros, ainda mais quando sabemos que aquele dia se aproxima, está chegando o dia. E isso fica mais interessante ainda. Eu estou empolgado, meus irmãos, presta atenção. Fica mais interessante ainda quando nós olhamos para a palavra reunir, ou congregar, talvez na sua Bíblia, porque essa palavra usada pelo apóstolo Paulo, olha só, pelo autor de Hebreus, meus irmãos, essa palavra só é usada no Novo Testamento mais uma vez, e aí sim é pelo apóstolo Paulo. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, em que o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. É isso que o apóstolo Paulo fala. Essa palavra, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião. Essa palavra reunião é a mesma palavra reunir-se ou congregar de Hebreus 10, 25. É o único lugar em que essas duas palavras aparecem dessa forma. O que é interessante é que as duas palavras associam-se ao dia do Senhor. Mas o interessante é, meus irmãos, em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando explicitamente sobre uma reunião marcada para um dia que nós não sabemos o dia e a hora, mas é o dia do Senhor. E essa reunião vai acontecer em que igreja, meus irmãos? Não vai ser num salão. Vai ser num estádio de futebol. Não vai ser, meus irmãos. Essa reunião do dia do Senhor vai acontecer nos ares. Fala comigo, arrebatamento. Arrebatamento, sabia, meu irmão, que arrebatamento não é você sumir, sua roupa ficar? E não vai ser num piscar de olhos? Meus amigos. Arrebatamento é uma reunião. Diga comigo, reunião. É uma reunião com Cristo nos ares. Olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Irmãos, quanto à vinda do Senhor e a reunião com Cristo, arrebatamento, meus irmãos, vamos nos reunir com Ele nos ares. Está marcada uma reunião para o dia do Senhor. Essa reunião acontecerá nos ares. Mas olha só, meus irmãos, a mesma palavra utilizada para essa reunião é a palavra usada em Hebreus 10, 25. Mas ali não estamos falando do dia do Senhor. Ali estamos falando sobre comunhão. Diga comigo, comunhão. Parece que o autor de Hebreus está associando uma reunião de crentes, não só
a uma programação, ou a um dogma, ou algo como sentar nas cadeiras de domingo. É mais do que isso, vai além disso. É como se o autor aos Hebreus estivesse nos mostrando que reunirmos-nos aqui não é como simplesmente pararmos para escutar uma palestra sobre a palavra. Não, reunirmos-nos aqui não é o tá pago, vim tomar ceia. Meus irmãos, nós não podemos ser pessoas que estão olhando para a ceia do Senhor como se fosse algo que vai nos infundir graça. Hoje, quando você ceiar, meus irmãos, não vai entrar mais graça em você, porque você comeu do pão e tomou do vinho, do suco. Não vai entrar mais graça em você, você vai ficar, nossa, agora sim, estou fortalecido para uma semana de trabalho. Não, meus irmãos, isso não é a ceia do Senhor. A reunião, a comunhão deve ser, cada culto, cada momento de congregar deve ser uma preparação para a reunião que acontecerá com Cristo nos ares naquele dia. Mas, meus irmãos, nós temos falhado no básico. Nós temos falhado em nos reunir em um dia que estipulamos para que todos nós estejamos aqui. Nem hoje mesmo, todos os nossos irmãos estão nessa casa, porque não conseguimos nem nos reunir em um prédio. Como é que nos reuniríamos com Cristo nos ares? Por que congregamos, meus irmãos? Nós congregamos para nos encorajar, para nos preparar para a reunião que acontecerá com Cristo nos ares. Naquele dia, meu irmão, você não vai perguntar se é dia de ceia para você se reunir com Ele. Não. Naquele dia não seremos pegos de surpresa. Não é como se fôssemos olhar uns para os outros. Nossa, finalmente estamos juntos. Não. A comunhão do corpo de Cristo nos preparará, meus irmãos, para a reunião nos ares. Quando nós nos reunimos com o corpo de Cristo, nós somos encorajados e preparados para cultivarmos em nós o mesmo sentimento que houve nele. É isso que nós precisamos fazer. E nós aqui, como igreja, estamos pelo menos tentando caminhar de um lugar onde, meus irmãos, eu quero avisar para vocês hoje. Hoje eu vim avisar vocês que nós estamos entrando em um nível de comunhão que vai mexer com as nossas estruturas, a nossa forma de viver. E nós precisamos avaliar se estamos dispostos a ter a comunhão que nos é confortável ou a ter o tipo de comunhão que Cristo deseja, a fim de que nós sejamos preparados para nos reunir com Ele nos ares. Mas então, o que é comunhão? Abre comigo sua Bíblia em Atos 2. Atos 2, verso 42. Atos 2:42 é o Globo Repórter da igreja primitiva. Como viviam, o que faziam, o que comiam hoje no Globo Repórter. Então vamos ler junto para ver o Globo Repórter da igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Bom, é assim que a igreja primitiva vivia. É assim que a primeira igreja vivia. Na verdade, existem aqui 4 coisas que a gente vê claramente que faziam parte da vida, da rotina da primeira igreja. E não é que a primeira igreja é tipo assim, nossa, é o objetivo. Não, eu gosto que o Mike Duke diz que a igreja primitiva é o marco 0, mas a gente está tipo em -1, -2. Então não dá pra gente querer ser muita coisa quando a gente não está nem no marco 0. A gente precisa pelo menos chegar lá para começar, entendeu? E existem pelo menos 4 coisas que a gente vê aqui
mostrando da igreja primitiva que era a forma como eles viviam. Primeira coisa que a gente vê é o ensino apostólico. Muito se tem entendido por ensino apostólico como se fosse o ensino de algum homem que teve um insight poderoso quando leu a Bíblia. Não é, meus irmãos. Isso não é ensino apostólico. É um homem poderoso, mas ele ora, ele profetiza, ele cura, ele fala com autoridade. Esse é o ensino apostólico. Não, esse não é o ensino apostólico. O ensino apostólico é o ensino que Cristo transmitiu aos apóstolos. É isso. E então os apóstolos transmitiam a Escritura, transmitiam o ensino de Cristo. Esse é o ensino apostólico, ok? Então, presta atenção, ensino apostólico não é power. Não, ensino apostólico é Escritura, Bíblia. O que mais? No partir do pão, olha só, eles comiam junto, meus irmãos. Essa parte não parece tão difícil, né? Comer junto é bom. Não parece difícil, mas às vezes é assim. Porque isso aqui envolve comunhão. Difícil. Mas é algo que a igreja primitiva vivia. Ensino dos apóstolos, partir do pão. Oração, diga comigo, oração. Oração. Orar, meus irmãos. É para isso que nós estamos aqui. Esse é o envolvimento da igreja com o plano de Deus. Se nós não oramos, nós somos inúteis. É aqui que nós nos envolvemos com o plano de Deus. Oração, ensino dos apóstolos, partir do pão, oração. Mas olha só, ele diz aí comunhão. Comunhão. A palavra comunhão aqui é a palavra koinonia. E essa palavra é muito importante, porque é aqui que a gente tem que chegar, é aqui que a gente precisa viver. Porque o ensino apostólico é o único solo que vai gerar a koinonia na igreja. Mas a koinonia na igreja é o único solo que faz frutificar o ensino apostólico. Um depende do outro, porque nós podemos ter um ensino super forte. Nós podemos aqui ser muito fiel à Escritura, em comunicar a Escritura para vocês de maneira muito fiel. Mas se a koinonia não existir, nada disso vai frutificar. É verdade. Nós podemos ser bons e as nossas canções podem ser bíblicas e a nossa palavra pode ser muito fiel à Escritura, mas se não houver comunhão verdadeira, não vai, meus irmãos, e nós vamos parar. E eu temo isso. Eu temo isso por nós, porque nós podemos ficar muito bons de teologia. E não é que a gente já está, mas nós estamos buscando, nós estamos caminhando, nós estamos lendo, ouvindo, escutando, a gente está fazendo tudo, a gente está caminhando, cantando, mas se nós não tivermos um solo de comunhão, se nós não tivermos um solo de koinonia, tudo isso vai ficar parado como alguém que joga semente no asfalto. Porque da mesma forma como sim, o ensino apostólico deve gerar em nós comunhão, a comunhão também vai fazer frutificar o ensino apostólico. Nós precisamos buscar isso. E eu quero mostrar para você como comunhão é o solo que faz frutificar o ensino apostólico. Porque Jesus achava isso. E nós vemos na palavra a importância que o Cristo dava para a comunhão. É interessante porque Francis Chan diz que a nossa atitude despreocupada, indiferente à unidade, sobre a comunhão, é muito perigosa por 3 motivos, meus irmãos. Primeiro motivo, Deus está descontente com isso. É perigoso ficar mantendo uma coisa que Deus está descontente. Você não precisa nem pensar muito sobre isso. Segundo, o mundo está confuso com a nossa falta de unidade. Terceiro, isso pode ser uma prova de que o Espírito Santo não está aqui entre nós. Talvez nós não sejamos o que achamos que somos. Talvez nós sejamos só pessoas empolgadas, achando que o Espírito Santo está agindo entre nós, mas não está. E como vamos saber disso se não há verdadeira unidade?
importante a gente se preparar para a verdadeira reunião que vai acontecer nos ares, que a gente pode ver nas palavras de Jesus, meus irmãos. A importância de ter verdadeira comunhão uns com os outros, de viver juntos, de nos amarmos, sabe, de ter verdadeira vida uns com os outros. Eu quero ser bem prático com isso. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre a importância que Jesus dá para a comunhão é que Jesus não quer a sua adoração se você não quer o seu irmão. Esse é o nível do desejo de comunhão que Jesus tem. Deus não quer você levantando as mãos e cantando alto se você não quer o irmão do seu lado. Deus não quer a sua adoração se você não quer o seu irmão. Em Mateus 5:23 a gente vê Jesus falando: olha, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a sua oferta diante do altar e vá primeiro se reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Jesus não quer a sua adoração se você não quer os seus irmãos. Ele está dizendo: aquilo que você tem para apresentar para mim, pode deixar, eu não me interesso, enquanto você não se interessar pelo que eu me interesso. Nós tratamos a comunhão como algo superficial na nossa lista de importância, enquanto na lista de Jesus está no topo. Isso é perigoso, meus irmãos. A adoração não vai fluir mais se a gente tiver mais instrumentos caros, ou coisas mais valiosas, ou cantores melhores, ou instrumentistas melhores, ou um salão maior, ou uma acústica melhor, ou caixas melhores. Não, a adoração não vai fluir melhor por causa disso. A adoração vai fluir melhor quando a gente aprender a viver em comunidade. Você sabe quando nós vamos se livrar da apatia que nós temos diante da presença de Deus? Não é quando a gente tiver um pad muito da hora, não é quando a gente tiver uma coisa, uma ambientação, não são as paredes pretas ou a fumaça. Não é nada disso, meus irmãos. Tudo isso leva a emoção. Emoção é gostoso, mas não é nada. Se nós tivermos um violão desafinado com 4 cordas e uma comunidade que vive koinonia de verdade, nós podemos provar da verdadeira presença de Deus e a nossa adoração vai fluir. E isso sim vai subir como um cheiro suave ao nosso Deus. Mas a nossa adoração cheia de detalhes e falta de comunhão é um cheiro fedorento nas narinas do nosso Senhor. Segunda coisa, ninguém vai nos reconhecer por qualquer outra coisa, senão por comunhão. Meus irmãos, nós não precisamos do diferencial. Essa igreja não é uma empresa, meus irmãos. Nós não precisamos do produto diferencial. O que é que vai atrair? Não, porque a igreja tal tem isso, a igreja tal tem aquilo. Não, vamos fazer isso, aquilo. Não, não é isso que vai gerar alguma coisa. Porque isso não é uma empresa, isso não é uma organização, simplesmente. Jesus já disse: todos saberão que são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Ele disse isso em João 13:35. O Senhor Jesus está olhando para a nossa igreja e está dizendo: vocês querem saber quando Mogi das Cruzes vai olhar para vocês, vai notar vocês? Vocês querem saber? Porque nós queremos ser relevantes na nossa cidade. Nós queremos, Senhor, usa-nos. Nós que veio o teu reino na nossa cidade. Nós queremos, Senhor, ser instrumentos. Nós queremos fazer. Mas você quer saber quando que nós vamos ser notados na nossa cidade? Não é quando 300 pessoas entrarem nesse lugar. Não é quando a gente fazer 4, 5 reuniões. Não é quando a gente conseguir investir muita grana. Meus irmãos, saberão que somos discípulos de Cristo quando amarmos uns aos outros verdadeiramente. Por que comunhão está no topo de importância para Deus? Primeiro, porque Jesus não quer a sua adoração se você não quer o seu irmão. Segundo, meus irmãos, porque ninguém vai reconhecer a gente por qualquer outra coisa senão por unidade e comunhão. Terceiro,
Porque a natureza da unidade do corpo de Cristo é a eternidade do amor entre o Pai e o Filho. Porque comunhão não nasceu ontem, meus irmãos. Comunhão não nasceu ontem. Comunhão não é uma ideia. Comunhão não é uma ideia política. Comunhão não é uma filosofia de vida. Comunhão é algo que acontece desde a eternidade. E nós só vamos conseguir fluir nisso verdadeiramente, meus irmãos, quando nós conseguimos entender de fato que a natureza da comunhão que nós precisamos ter não está simplesmente em nós fingirmos que defeitos não existem entre nós. Não, isso não é a realidade. Muito pelo contrário. Quanto mais comunhão você tem com alguém, mais você conhece os defeitos dessa pessoa. E a comunhão não é ignorar os defeitos. Mas como nós vamos fazer isso? Isso é impossível. Como é que nós podemos ter comunhão, sabe? Tem tanta gente aqui. Como é que a gente vai viver verdadeira comunhão? É óbvio, meus irmãos, que falando de maneira prática, não tem como a gente jantar junto todo dia, não é verdade? Não dá. O próprio modelo de ser que a gente realiza hoje não tem nada a ver com o que se fazia na Bíblia. A gente faz isso por praticidade. Não dá para ter uma mesa aqui, todo mundo sentar e a gente comer pão à vontade e tomar vinho mesmo. Eu também. Mas nós vemos isso. E no verso anterior do que nós acabamos de ver, que o mundo vai nos reconhecer como discípulos quando amamos uns aos outros, Jesus anunciou um novo mandamento. Olha só, isso é importante, não é verdade? Pensa, é o próprio Deus dizendo: eu tenho um novo mandamento para vocês. E Ele diz: um novo mandamento vos dou. Amem-se uns aos outros como eu amei vocês. Isso aqui não é só uma tarefa difícil, meus irmãos, porque nós sabemos que a natureza do amor de Deus, visto que Ele é soberano e nós não temos nada a ver com a forma como Ele nos encontra e nos ama, é o que nós chamamos de amor incondicional. O que é o amor incondicional? É um amor que, independente de qualquer coisa, continua amando no mesmo nível. Como? Isso não é uma realidade entre nós. É por isso que quando Jesus diz: amem uns aos outros como eu vos amei, Ele não está dizendo assim: olha só, se esforcem para ignorar os defeitos. Não, Ele está dizendo: se esforcem para entender a natureza do relacionamento que eu, filho, tenho com o Pai, porque é a partir daí que o amor flui. Quando Jesus diz: amem como eu vos amei, Ele não está dizendo: olha, se esforcem para ver do jeitinho que eu fiz. Ele está dizendo: olha, se esforcem para compreender a natureza do amor eterno que há entre eu e o Pai, e então vocês amarão uns aos outros. A reconciliação do Evangelho, meus irmãos, é no mínimo tripla, porque Deus nos reconciliou com Ele mesmo, nos reconciliou conosco mesmo, e Ele nos reconciliou uns com os outros. E é a partir disso que nós podemos viver. É por isso que os dois mandamentos que resumem toda a lei é: amarás o Senhor seu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A tripla reconciliação está comunicada nos dois mandamentos. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, descobrimos que fomos reconciliados com Ele. Então podemos nos amar, e amando a nós mesmos podemos amar aos irmãos que estão ao redor. É por isso que o Evangelho é a base da frutificação, da koinonia, da comunhão. Nós precisamos nos aprofundar no verdadeiro Evangelho e na verdadeira comunhão, meus irmãos. A nossa dificuldade de amar uns aos outros não tem a ver com temperamentos. Mas nós temos tratado que é isso. Então nós só nos relacionamos com aquelas pessoas que não desafiam o tipo de temperamento que eu tenho. E como eu não consigo me relacionar com o outro, a desculpa é: o meu temperamento é assim. Não, eu sou desse jeito. Meu irmão, você precisa ser reconciliado, ou então nós vamos ficar nisso e não temos diferença alguma do mundo, porque é assim que o mundo vive. E o nosso Senhor disse:
Olha só que diferença tem. Todo mundo ama quem ama Ele. E vocês, como vão se amar aí, se odiando? Como é que vocês vão conseguir se amar? Meus irmãos, sejamos sinceros, aqui está cheio de gente diferente de nós, que se nós passássemos 2, 3 dias juntos, a gente ia querer se matar. Como que nós vamos viver koinonia? Não vamos, enquanto não fomos reconciliados pela natureza verdadeira do amor. O amor não nasceu ontem, o amor sempre existiu, porque sempre que o Pai existiu, o Filho existiu, e o Filho amou o Pai, e o Pai amou o Filho. E a natureza da comunhão da igreja está nesse entendimento, meus irmãos. Enquanto nós formos rasos no Evangelho, vamos ser rasos em comunhão, vamos fingir que somos igreja, mas nós estamos só brincando de organização. Nós precisamos abandonar isso, precisamos enfrentar os defeitos uns dos outros, entrar na vida uns dos outros, meus irmãos, porque isso é igreja. E se você está me ouvindo e está falando, mas eu não quero viver isso, você tem todo o direito. Você só não pode dizer que é discípulo de Cristo. Ah, você é muito radical. Meu amigo, obrigado. É o que eu mais amo ouvir. Se isso estiver relacionado à Escritura, eu sou radical diante da Escritura. Discípulo radical de Cristo. Entra lá no meu Instagram, a primeira coisa que está escrito: discípulo radical de Cristo. Nós precisamos ser. Não existe, o Senhor não mostrou uma versão light de igreja. Olha só, tem a versão hardcore e a versão light. Quem não está aguentando a hardcore, vive a light. Não, meus irmãos, existe sim falta de maturidade e amadurecimento. Isso existe. Então o Senhor tem misericórdia de nós quando estamos amadurecendo, e está tudo bem. O Senhor não vai vir aqui e vai destruir tudo hoje, porque está tudo errado. Não. O Senhor é paciente, longânimo, cheio de misericórdia para conosco. Mas uma vez que nós sabemos a verdade, meus irmãos, nós precisamos tomar uma atitude. E não existe igreja light. Igreja vai mexer com a sua vida. Larry Crabb diz que a comunidade espiritual é formada por pessoas que têm a integridade de abrir o coração. E é composta por pessoas que admitem as suas falhas e faltas, porque detestam mais elas do que as falhas e faltas do outro. Meus irmãos, para o lugar que nós estamos caminhando como igreja, lembra que eu disse, eu estou aqui para avisar vocês. Para o lugar que nós estamos caminhando como igreja, a comunhão é mais profunda. Nós precisamos decidir se nós estamos prontos para deixar que o Evangelho bagunce as nossas rotinas, a fim de que Cristo seja visto em nós. Essa natureza do amor que precisa existir entre a igreja. O apóstolo João fala isso na sua primeira carta. Ele fala para que vocês tenham comunhão conosco, porque a comunhão que temos é a comunhão com o Pai e com o Filho. Você quer fazer parte? Você quer estar? Você quer ser um discípulo de Cristo, meu irmão? Bem-vindo. A comunhão que temos é a comunhão com o Pai e com o Filho. Não, mas não está bom ainda. Vamos ver o próprio Senhor orar. Olha aqui, que beleza. Em João 17, nós temos o nosso Senhor orando. Você pode abrir João 17, verso 20. João 17, verso 20. O Senhor Jesus está orando e Ele diz ao Pai: minha oração não é apenas por eles quem? Os 12 apóstolos. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha você aqui. Jesus estava orando por você. Que por meio da mensagem deles, para que todos eles sejam um. Como tu estás em mim, Pai, e eu em ti. Olha a natureza do nosso amor. A natureza da nossa comunhão, meus irmãos. O Senhor Jesus está orando dizendo: Pai, eu não estou orando só por esses 12. Eu estou orando, Senhor,
por aqueles crentes do século 21, para que eles possam ser um, como eu sou um com o Senhor. Continuando, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, como é que o mundo vai crer que Jesus era o Filho de Deus, quando nós formos um no Pai e no Filho? Dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Meu irmão, não existe glória desperdiçada. O Senhor derrama glória naqueles que desejam ser um. Não adianta nós ficarmos clamando: Senhor, derrama a sua glória, derrama a sua glória. Não, meus irmãos, a glória tem um propósito. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Meus irmãos, nós estamos diante do nosso Senhor, clamando ao Pai. Ele está orando, Ele está pedindo algo ao Pai, e o pedido do Filho é que nós aprendamos a viver coinonia, que nós aprendamos a viver comunidade. Meus irmãos, essa é a natureza da nossa unidade, é o Pai e o Filho. Mas congregar desse jeito vai mudar a nossa forma de viver, meus irmãos. E eu quero adiantar para vocês, isso não é legal. Pelo menos não de cara. Quando nós começamos a viver é maravilhoso, mas agora de frente, olhar para essas coisas vai ser difícil. Mas nessa reta final agora com vocês, eu quero mostrar como congregar, viver comunidade, viver em comunhão verdadeira, vai mexer um pouco com a nossa forma de viver. Porque a primeira coisa que nós precisamos é lidar com a realidade de que a comunhão que nós temos hoje não é a comunhão que deveria ser. Sabe, o primeiro passo para uma mudança é admitir o lugar em que você está. Mas a segunda coisa é que a comunhão que nós precisamos ter não é a comunhão que as organizações têm. Porque toda organização, meus irmãos, tem objetivo e unidade em algum aspecto. Sabe, uma empresa, essa empresa tem a sua liderança, tem os funcionários, e essa empresa tem um objetivo, tem metas. E aí todo mundo lá trabalha, querendo ou não querendo, para as metas e os objetivos. É assim que uma organização funciona. Se nós tentarmos trazer isso para a igreja, nesse mundo vai ser um sucesso. Talvez nós vamos conseguir encher muito rápido, fazer coisas, olha, aceleradamente, e as pessoas vão aplaudir. Porque organizações, meus irmãos, se você for bom de liderança, se você for bom de autodesenvolvimento e persuasão, você vai ser grande liderando uma organização. Ok? Isso não é ruim, faça isso para a glória de Deus, amém? Mas a igreja não é isso. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo. Porque a organização não tem vida. O organismo é o que é vivo. E quando nós estamos tratando de organismo, objetivo e unidade não basta. É por isso que sim, igreja tem objetivos. Igreja precisa dessa unidade, mas o que rega essa unidade não pode ser os objetivos. O que rega essa unidade é a presença de Deus. E o nosso erro, que nós vamos falhar sempre, é porque, meus irmãos, a verdade é que se você tratar trabalho, empresa ou organização como um filme da Disney, meu irmão, se você assiste esse seriado, você acha que você vai trabalhar todo dia feliz igual aquelas pessoas, é uma mentira, cara. A vida não é assim. E o que acontece é que nós transmitimos a realidade de igreja como se isso fosse uma organização, e nós falhamos. Porque na organização nós entramos para um expediente e saímos, a partir dali cada um vive a sua vida. Em organismo estamos esperando que vamos viver juntos.
Você precisa, se entrelaçar com seus irmãos. Precisa estar juntos, unidos de alguma forma. A igreja precisa entrar na sua vida e você precisa entrar na igreja. Mas isso vai mexer com a nossa forma de viver. Porque é perca de tempo a gente anunciar um evangelho que vivifica. E quando as pessoas entrarem aqui, elas vão encontrar o mesmo que elas encontram numa empresa bem-sucedida. Então a primeira coisa que eu quero falar com vocês, sobre como congregar vai mudar a nossa forma de viver. Nós vamos ter que aprender isso juntos, isso é difícil. Primeira coisa, diga comigo, aprenda a sofrer o prejuízo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 6. Quero indicar para vocês quem tem acesso ao serviço de streaming HBO Plus. Finalmente a gente tem agora dublado aqui um filme muito interessante que é o Jesus Revolution. Como que ficou, pessoal? O Movimento de Jesus. Esse filme retrata um avivamento que aconteceu na década de 70 entre os hippies na Califórnia. Assistam, meus irmãos, vai ser um ótimo combo. Chega em casa hoje, faz uma pipoca, depois de ouvir essa palavra e ceiar com seus irmãos, assiste esse filme. Vai ser interessante. Esse avivamento fala muito sobre unidade e comunhão. Você vai ver como o avivamento não é tudo perfeito, meu irmão. 1 Coríntios 6, verso 1. Olha só, vamos ler esse trecho aqui, ok? Vamos prestar bastante atenção no que o apóstolo Paulo está falando, que ele está lidando com uma dificuldade da igreja de Corinto, ok? Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-las aos santos? Tá certo? Tá aqui? Isso. 1 Coríntios 6, verso 1. Se algum de vocês tem queixa contra o outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios em vez de levá-la aos santos? Olha só, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Olha só, meus irmãos, esse é um caso prático e que talvez possa ser uma realidade aqui entre nós. Nós temos muitas pessoas, a chance disso acontecer é alta. Nós temos divergências. Aí nós temos diferenças. E o apóstolo Paulo fala: vocês são os santos. Vocês estão destinados a julgar o mundo, mas não conseguem julgar as causas de vocês entre vocês mesmos. E estão levando isso para os ímpios julgarem num tribunal. Continuando, olha o que ele diz: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas em vez disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. Olha só, pensando diante do que nós acabamos de ler, é vergonhoso mesmo, não é verdade? Nós estamos falando que o organismo vivo de Cristo não consegue se resolver nas suas divergências e vai pedir aos descrentes: por favor, como é que nós podemos ser justos aqui entre nós? Mas sabe, essa passagem, pelo menos hoje, não é sobre a gente abrir tribunal aqui na igreja, ok? Não. Continuando, olha o que o apóstolo fala. O fato de haver litígios, ok? O fato só de haver um conflito de interesses entre vocês já significa uma completa derrota. E aqui vem a pergunta, meus irmãos: por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos.
A grande pergunta que está aqui, que vai mexer com a nossa forma de viver quando nós nos aprofundarmos em comunhão é: viver em comunhão é um chamado a aprender a sofrer o prejuízo, meu irmão. Porque a pergunta do apóstolo Paulo, por mais que está enraizada em um caso vergonhoso de que os crentes que se chamam de justos não conseguem se julgar uns aos outros, então vão para os ímpios julgarem os justos. É uma completa ignorância. O apóstolo Paulo está falando: só o fato de vocês estarem um contra o outro já é uma derrota, porque significa que entre vocês ninguém quer sofrer o prejuízo. Sabe, nos mínimos casos, quando nós estamos em lazer, nós não conseguimos sofrer o prejuízo em nada, a gente arruma uma briga por isso. Quando nós estamos no trânsito, a gente não consegue nunca, em nada na vida. E sabe o que acontece? Quando nós estamos na igreja, nós também não queremos sofrer o prejuízo. Nós que temos koinonia, que temos comunhão, não conseguimos resolver as nossas causas, porque ninguém quer ser prejudicado. Isso é um instinto padrão do ser humano, mas é pecaminoso, meu irmão. Nós precisamos abrir mão. Se vamos viver em comunidade, vamos precisar aprender a sofrer o prejuízo. Meu irmão, você fez negócio com alguém aqui da igreja e você está tentando dar um jeito de passar essa pessoa para trás. Arrependa-se. Meu irmão, você vai comer um pastel com alguém e você senta na mesa e é sempre o que pensa: será que a gente vai dividir a conta ou cada um vai pagar o seu? Se você está sempre maquinando em como levar a vantagem, meu irmão, eu sinto lhe dizer, você precisa se arrepender. Você precisa aprender a sofrer o prejuízo. Vitor, quer dizer então que ele tem que viver igual tonto? Não, meus irmãos, nós precisamos viver amando mais a unidade do que a vantagem. A koinonia da igreja é mais importante, porque pensem, a grande questão é: o que é que leva alguém a querer sofrer prejuízo? Ninguém quer sofrer prejuízo. O que leva alguém a querer sofrer prejuízo, a querer levar menos do que levar mais? O que é que leva alguém a querer sofrer a injustiça? Eu só consigo pensar que hoje aqui era uma nota de 2, mas entre uma nota de 2 e uma nota de 100, como foi falado, o que você pega, se assim, você não está pegando de ninguém, é para você mesmo, alguém está te dando, então a nota de 2 e uma de 100, você pega qual? A de 100, né? Aí alguém vai olhar e falar: olha, você perdeu uma de 2. Você vai dar risada, você vai falar: não perdi uma de 2, eu ganhei uma de 100, meu amigo. Porque a única coisa que te faz deixar algo é para pegar algo maior. A única coisa que te faz levar o prejuízo, meus irmãos, é a vista de algo maior. E meus irmãos, o que eu estou propondo é que a koinonia da igreja, essa comunhão de vivermos juntos, é o algo maior, que o mundo não entende e vai ver um crente levar prejuízo e sorrir. A comunhão é o algo maior que nos faz levar prejuízo. Segundo, primeira coisa que vai mexer com as nossas estruturas para viver comunhão, nós precisamos aprender a sofrer o prejuízo, meus irmãos. Segundo, precisamos aprender a deixar que os nossos recursos sejam afetados pela mensagem do Evangelho. Meus irmãos. Não, Vitor, eu aceito viver comunhão só, assim, cada um no seu quadrado. Já é uma ironia. Atos 4, 32. Nós vemos aqui, a palavra de Deus diz o seguinte: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa, alguma que possuísse,
mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder. Os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa era a graça que estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê, meus irmãos? Porque tudo o que possuíam, terras ou casas, vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa aqui era o que a igreja primitiva vivia. Sabe o que é interessante? Porque diante da radicalidade de tudo que eu estou falando, a maioria de nós já está temeroso agora, dizendo: será que é isso mesmo? Ele está dizendo que nós vamos vender tudo? Isso é comunismo. É dessa forma que a gente costuma olhar para a Escritura. Os nossos olhos de vantagem tentam olhar para a Escritura procurando fórmulas para a gente realizar o que Deus está dizendo que é um organismo. Então nós olhamos para isso, então beleza, Vitor, qual que é a fórmula da comunhão? Então a fórmula da comunhão é vender tudo e trazer para a igreja e vai ser distribuído igual para todo mundo. Essa que é a fórmula da comunhão. Não, meus irmãos. Quando Lucas relata isso aqui em Atos, ele não está tentando mostrar uma fórmula. Olha, a igreja que quiser viver em comunhão vai ter que vender suas posses e dividir igual entre todo mundo. Não. Tem uma fórmula para comunhão aqui, mas não é essa, meus irmãos. Atos 4, 32 ao 37 não é uma fórmula de comunhão. A fórmula de comunhão é o governo da igreja. Porque o que levava essas pessoas a vender tudo que tinham era algo chamado Espírito Santo de Deus. Portanto, a fórmula da comunhão não é vender tudo que tem e trazer para a igreja. A fórmula da comunhão é uma vida guiada pelo Espírito. E aí, meu irmão, o grande problema é que na vida guiada pelo Espírito perdemos o controle. E aí o Espírito Santo de Deus nos guiando pode nos levar onde nós não iríamos sozinhos. É por isso que na hora da generosidade você pergunta sempre para o seu bolso quanto dá e não para o Espírito Santo de Deus. Deus queira que cheguemos a viver uma coisa dessa, de todo mundo não querer mais pertence nenhum, todo mundo joga e fala: Senhor, que seja distribuído igual, eu não quero mais viver com mais ou menos do que o meu irmão. Mas, meu irmão, se nós tentarmos partir daqui, nós vamos nos quebrar todinho, vai dar tudo errado. Do mesmo jeito como sistemas políticos já tentaram fazer isso e deu errado. Porque a fórmula da comunhão, ou do comunismo, ou qualquer coisa, não é que todo mundo tenha a mesma coisa, mas sim que todo mundo seja guiado pelo Espírito. Mas ser guiado pelo Espírito vai tocar nas suas emoções. Ser guiado pelo Espírito vai tocar na sua cognição. Ser guiado pelo Espírito vai tocar nas coisas que você faz, no seu tempo, nos seus recursos. Ser guiado pelo Espírito vai tocar no seu dinheiro. A koinonia do corpo de Cristo é o algo maior que nos permite ser governado por Deus no nosso dinheiro também. Nós precisamos mudar a nossa forma de administrar as coisas, meus irmãos. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Você não precisa que o pastor te diga como mexer no seu dinheiro. Você precisa ler a Escritura e ser guiado pelo Espírito Santo. Ser humilde, discipulado. Precisa ter alguém que olhe para você e possa dizer: você é um pão duro, avarento. Mas não tem ninguém que fala na sua vida, porque você é o Senhor do dinheiro. Você é o Senhor do dinheiro, o dinheiro é o seu Senhor. Quando nós vivemos comunhão, meus irmãos, nós vamos ter que aprender a sofrer o prejuízo. Vamos ter que aprender a deixar que os nossos recursos sejam afetados pela mensagem do Evangelho. E por último, eu poder concluir com vocês, nós precisamos aprender a discernir que o corpo de Cristo é visto nessa koinonia. Parece tão simples. Olha só. Em 1 Coríntios 11, o apóstolo diz: nisto que eu vou dizer para vocês, não elogio vocês. Você lê a carta aos Coríntios, parece que ele não elogia em nada, né? Mas olha só,
Eu gostaria de propor que a igreja que falha na comunhão é o tipo de igreja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Sabia que, dependendo da forma como vivermos, talvez o Senhor um dia traga uma palavra dessa, que Ele tenha misericórdia de nós, que isso nunca aconteça, mas pode ser que um dia nós ouçamos a boca de Deus: era melhor que vocês nem existissem, era melhor que essa igreja não existisse. E é o que está acontecendo. O apóstolo Paulo diz: nisso que eu vou dizer, não elogio vocês, porque as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, olha o que ele diz: eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, tem divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, porque é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais são os aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer da ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente não. O apóstolo Paulo está sendo muito duro com essa igreja, mas esse é o resultado da falta de koinonia. E isso vai mexer nas nossas estruturas, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós vamos precisar aprender a ver Jesus, não no pão comido, mas no pão partido. A igreja de Corinto é a igreja que senta na mesa para ceiar, achando que vai ver Jesus quando se sentir de barriga cheia. Então, o congregar é ouvir aqui, para ouvir uma palavra e sair bem cheinho, de barriguinha cheia. Oh, que palavra abençoada! O louvor hoje foi uma bênção. Igreja consumista é onde falta a koinonia, onde falta a comunhão. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês estão achando que vão ver Cristo no tanto que comerem? Não, verão Cristo quando partirem o pão. É por isso que em Lucas é relatado que aqueles 2 discípulos estão a caminho, na estrada de Emaús, mas eles andam com Cristo, eles ouvem Cristo e não veem o Cristo, mas o Cristo é visto no partir do pão, meus irmãos. É quando nós sentamos na mesa. Nós podemos andar do lado da mensagem do Evangelho, cantar a mensagem do Evangelho, fazer de tudo a mensagem do Evangelho e andar do lado dele. E vamos continuar como nécios, porque enquanto não sentarmos na mesa da comunhão, não veremos Cristo. E o que nos faz levantar da mesa da comunhão, meus irmãos, é sempre interesse próprio. É isso que acontece quando nós olhamos para o relato de Judas na mesa da comunhão. E o Senhor fala: um de vocês vai me trair. E eles começam a dizer: Senhor, não sou eu, não sou eu, não sou eu. E então João encosta e diz: Senhor, quem é? E ele fala: aquele a quem eu molhar o pão e der. E João vê Jesus fazer isso para Judas. Mas era tão, assim, eles estavam tão ali, sabe, que nós não conseguimos entender, porque a gente vê tudo tão de fora, parece simples. João vê isso e não tem reação, pelo menos o texto não relata. Mas o momento de levantar da mesa da comunhão é o mesmo que acontece conosco. Você sabe quando é que nós abandonamos a comunhão, meus irmãos? No momento, não no momento em que nós nos sentamos ali só e começamos a olhar uns para os outros, não. O momento que nós mais devemos temer não é quando sentamos. O momento que mais devemos temer é o momento em que Judas ouve da boca de Jesus as palavras: aquilo que você tem para fazer, vai e faz. Judas se assenta na mesa da comunhão com um desejo. E meus irmãos, nós achamos que o dia da nossa glória é o dia em que Jesus realizar os nossos desejos, mas talvez esse dia seja o dia mais amaldiçoado de todos, porque é o dia que Jesus olhar para mim e eu já não precisar saber o que Ele quer, eu já não precisar partir o pão, e eu só ouvir da boca dele: vai e faz o que você tanto deseja. Esse momento é o momento em que nós perdemos a comunhão, meus irmãos. Meus irmãos, comunhão está no topo da lista de Jesus, meus irmãos. Nós precisamos viver isso. Eu quero que você fique de pé.
que um dia, meus irmãos, um dia nós nos reuniremos com Ele. Um dia, meus irmãos, nós estaremos com Ele nos ares. Mas não pode ser a primeira vez naquele dia, não pode e não será. Nós precisamos provar dessa comunhão que experimentaremos nos ares aqui antes. Isso não é sobre o culto de domingo apenas, mas, meus irmãos, o culto de domingo é o início, é o mais básico que nós podemos fazer. Nós vamos ceiar daqui a pouco, e lembre-se, meu irmão, que Cristo não é no pão comido, no pão partido. Olhe ao seu redor quando você estiver ceiando, procure um irmão para ceiar olhando para ele. Vamos olhar nesse momento que é tão importante, e vamos nos lembrar, meus irmãos, que isso não vai ser gerado por força e violência, mas por rendição ao Espírito Santo. O Senhor está nos chamando hoje para um arrependimento. Se você não tem congregado, se você não tem servido essa igreja, arrependa-se, meu irmão. Você não pode ser um consumista dessa casa. Essa casa não é feita para que você consuma do Evangelho. Nós não existimos para que você seja alguém que consome do Evangelho, consome da palavra de Deus. Nós precisamos ser um organismo, precisamos viver a unidade. Sabe, quando nós vivemos essa unidade, então a nossa adoração fluirá a Deus. Eu gosto do que Francis Chan diz, que todos os dias ele acorda e vai adorar a Deus. E ele fala, eu acordo e vou adorar a Deus, porque eu sempre me lembro que se eu não sou sábio o suficiente para adorar a Deus, eu não sou sábio para dizer mais nada além do dia. Sabe o que é interessante? Nós estamos aqui agora, nesse momento, e meus irmãos, se nós não formos sábios o suficientes para estar diante da palavra, olhar para a palavra e nos rendermos diante da palavra, nada do que nós vamos fazer mais importa. Nós somos as pedras vivas que o Senhor está usando para edificar o seu templo. Precisamos nos unir, meus irmãos. Vamos lá, nós vamos ceiar daqui a pouco. Eu quero só nesse próximo minuto que você, nesse minuto, seja sincero com o Senhor em uma breve oração. Se você quiser, feche os seus olhos. Eu quero que você seja muito sincero agora. Diga para o Senhor, diga das suas dificuldades. Fala, Senhor, eu tenho dificuldades. Senhor, eu não consigo amar tal irmão, eu não consigo. Eu tenho tido essa dificuldade, Senhor, eu não tenho conseguido servir a igreja. Meu irmão, seja sincero diante dele, abra o seu coração agora. Lembre-se que a koinonia se inicia em pessoas de corações abertos. O Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar da natureza verdadeira do amor, que é o amor do Pai e do Filho. Senhor, essa é a nossa comunhão. Vamos lá, continue.